Seja bem-vindo aqui ao Vitrine do Concurseiro, para uma aula de contabilidade geral, a nossa aula número 5. Eu sou Kelly, vim te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que você já vai receber as notificações do nosso vídeo toda vez que for aqui no ar. É muito conteúdo aqui diário para você poder ver teoria e principalmente resolver questões. Bom, vamos abrir aqui a nossa aula, nosso esquema gráfico da nossa aula de hoje, que nós teremos dois temas principais, tá bom? Essa aula, eu inclusive convido você a assisti-la muitas vezes, meu querido concurseiro. Por quê? É um tema que quando você é iniciante, você tende a não entender nada com nada versus nada. Então, quantas vezes você puder repetir essa aula, melhor vai ser para o seu aprendizado. Então, faça, refaça. Inclusive, teve aulas anteriores a essa que nós publicamos aqui, que nós tivemos os lançamentos, né? Os principais lançamentos de uma constituição de uma empresa. Então, faça, refaça e tente aplicar essa aula para aquele entendimento também, para que você possa, inclusive, aplicar as certificações e ver e entender, finalmente, os fatos contábeis, tá bom? Então, fica aqui a minha sugestão para você nos seus estudos. Bom, retificações, o que são retificações aqui? Retificação, a gente está falando de uma correção de um registro que foi feito aí com um certo erro. Então, a gente vai ver que vão ter 3 tipos de retificações, eu vou mostrar aqui, e uma ressalva ainda também. Então, são 4 tipos de retificações aqui que nós estudaremos, tá bom? E eu vou aprofundar cada um deles a partir de agora com você. Então, já deixa aqui a chuva de likes, pode deixar nos comentários também sua dúvida se houver, tá bom? Então, vamos começar pelo nosso estorno. O que é isso? É um lançamento inverso do que foi feito com erro, tá bom? Então, a gente vai consertar o erro. Ele vai anular totalmente aqui as movimentações que aconteceram. Então, vai tanto somar quanto diminuir e vai ficar com o valor aqui 0, tá bom? Anulou-se tudo, tá bom? Então, por exemplo, eu comprei um carro e eu vou querer pagá-lo a prazo. Mas na hora de lançar, eu lancei ele à vista. O à vista aqui, lançamento à vista, que foi o erro. E o valor aqui foi de 45 mil, tá bom? O que eu fiz de erro? Eu tenho lá o valor à vista, né, que foi lançado. Veículos, eu vou debitar 45 mil e creditar no caixa 45 mil. Esse foi o erro. Por quê? As contas envolvidas aqui, veja, as contas aqui que eram envolvidas deveriam ser veículos, né, 45 mil aqui, e deveria vir fornecedores. Mas não, o que eu vou fazer com esses veículos e caixa? Eu vou zerar os dois. Então, se no veículo eu lancei um débito, agora eu vou lançar um crédito, ou seja, eu vou diminuir, né, 45, ele vai voltar. E o meu caixa eu tinha primeiro creditado, agora eu vou debitar, tá bom? Vou debitar 45 mil. Veja, as duas contas agora, tanto o veículo e caixa, ficaram zeradas, porque eu devolvi o valor, né? Basicamente essa é a ideia, né? Eu devolvi o valor, né? Então, eu vou poder refazer esse movimento, tá bom? Essa é a ideia principal quando estudamos aqui estorno. Agora, vamos para transferência. Transferência é um registro aqui que eu vou buscar regular uma conta que foi indevidamente creditado ou debitado, ou seja, não era para ter debitado nem creditado ela, tá bom? Seja o exemplo. Por exemplo, e ele é feito via transposição aqui do registro para que seja levado diretamente para a conta aqui adequada, ou seja, eu não vou zerar as duas contas, eu vou levar o valor de onde foi feito errado para o valor da conta certa. Então, vamos ver, vamos ainda usar o mesmo exemplo. Compro um veículo que eu quero pagar ele a prazo, mas ele, na verdade, deveria ter sido lançado. Na verdade, ele era para ser a prazo, né? E foi lançado à vista, né? Foi o erro lançar à vista. O que eu fiz? Agora, dentro do meu financiamento, né? A pagar, eu vou lançar ele diretamente. Ou seja, eu tinha lançado ele como crédito de caixa, né? Saiu o dinheiro de caixa. O que eu faço com esse crédito aqui de caixa? Eu vou devolvê-lo. E não vou devolvê-lo para zerar, né? Eu vou jogar ele para o financiamento a pagar no valor de 45 mil, creditando ele lá, que é o valor correto, né? Então, a princípio, o lançamento correto deveria ter sido veículo com débito. Lembra débito? Lado esquerdo, né, do nosso razonete, 45 mil. E o lançamento correto que eu vou estornar, tirar do caixa, né, ele vai para financiamento a pagar. E o financiamento aqui a pagar, ele vai ser creditado no nosso lado direito do razonete, 45 mil. Houve uma transposição aqui da conta caixa, que foi o nosso erro, para nosso financiamento a pagar.
Ou seja, só zero a conta caixa e vou mandar o saldo para o lugar correto, financiamento a pagar. Espero que esteja ficando aqui bem claro para vocês, tá bom? Acompanhe aí junto conosco. Nossa terceira opção aqui é a complementação. A complementação, ela geralmente é feita posteriormente da complementar, porque ela vai buscar aqui aumentar ou reduzir um valor anterior, tá? Para reduzir, a gente faz um estorno parcial primeiro. Então, vamos ver aqui. Exemplo, eu vou comprar um veículo. Esse veículo é 60 mil reais. E eu vou lançar somente 45. Aí você fala, o que aconteceu com os outros 15 mil? Pois é, ficou aí flutuando. Lembra? Aqui esse lançamento, ele ocorre sempre depois do erro, tá bom? Tanto aqui o estorno, a transferência ou essa complementação, tá bom? Então, eu vou fazer lá o erro, né? O erro foi o quê? Eu vou pegar veículos, né? Conta veículos e lancei um débito de 45 mil. Lembra? Débito do lado esquerdo do razonete. E aí, eu fiz uma contrapartida em caixa do lado direito com um crédito de 45 mil. Aí você fala, e os 15 mil? Agora sim eu venho com a complementação. Então, já tem 45 mil no meu débito lá do lado direito, do lado esquerdo do veículo. Eu vou vir e vou debitar mais 15 mil. Agora sim, tem 60 mil lá nos veículos. E com a caixa, né? De onde veio esse dinheiro? Do Banco Caixa, né? Caixa, veio do Caixa, que aí eu vou creditar, vou retirar mais 15 mil. E aí sim fica equilibrado, né? 60 mil em veículos e caixa 60 mil. Percebe? Esse é o como a gente mais costuma pensar, né? É só pegar o que faltou e colocar o que faltou lá. É basicamente isso. Porque veículos a gente vai debitar e caixa a gente vai creditar, tá bom? A diferença aqui foi um valor a menos, né? Ao invés de pagar 60, eu paguei 45. Espertinha, eu não? Bom, vamos lá. Mas existe uma complementação negativa, ou seja, eu comprei 45, mas eu paguei 50 mil. Aí você fala, paguei a mais, né? Agora não foi benefício, não. Aqui perdi, né? É prejuízo, olhando assim, né? Realmente, veja só. Porque o erro foi, eu tirei do caixa, né? Eu acreditei 50 mil. E eu joguei no veículo um débito de 50 mil. Aí eu vou fazer a complementação. A complementação é tirar do veículo, né? Ou seja, acreditar do veículo 5 mil e debitar caixa 5 mil. Percebe? Eu fiz esse movimento aqui complementar, ou seja, tirei da conta um valor que ele estava a mais e lancei para o caixa a menos. Veja, eu estou falando aqui de lançamentos, não que de fato na realidade tenha acontecido, porque a realidade aqui é o que ele está, inclusive, me mostrando, né? Foi uma compra de um veículo de 45 mil. Realmente, na realidade, paguei 45 mil, não 50. Foi na hora de lançar, né? Fazer o lançamento que eu errei, tá bom? Isso é muito importante a gente ficar bem claro aqui. E existe a ressalva. A ressalva, ela geralmente acontece antes de encerrar o lançamento. Então, ali na hora do lançamento, você tá para dar aquela ajeitadinha rapidinho. Como? Eu vou ter a incorreção, né? Eu corrijo no próprio histórico. Como assim? Usa-se, inclusive, os termos digo, ou melhor, ou em tempo, né? Porque eu estou fazendo no momento ali do próprio lançamento, que é geralmente pouco usual, porque é geralmente feito exclusivamente aqui na escrituração manual, tá? Então, vocês vão sentir isso. Por exemplo, eu vou lá ter um veículo à vista, 10 mil. Aí, eu vou lançar débito veículos, né? 10 mil. Caixa, 10 mil. Veja, foi à vista, né? Lá no histórico é que eu vou ver, né? Porque tá certinho, você fala, tá certinho, né? Mas houve um erro, né? Lá no erro eu vou falar, veículo a compra a prazo, ou melhor, à vista, nos 10 mil. Ou seja, no primeiro momento que eu fiz errado, eu lancei ele como compra a prazo. Como não dá lá para pagar, né? Porque a escrituração manual, né, ficar passando branquinho, pensa só. Eu vou pegar no histórico e vou colocar, né? Ao invés de ficar rasurando lá, passar branquinho, eu vou lá no histórico e falo, veículo, a compra foi a prazo. Ou melhor, ou seja, a verdadeira era à vista, no valor de 10 mil, tá bom? Então, por isso que você vai ver lá um movimento lá escrito errado. É basicamente isso quando a gente usa a ressalva. No digital que nós temos hoje, não tem esse problema, né? Porque é só você fazer os demais lançamentos aqui para poder corrigir, retificar. Espero que esteja bem tranquilo até aqui, hein? Quero ver a chuva de likes aqui pro nosso momento aqui da aula, tá bom? Vamos falar sobre os tipos de fatos contábeis. Vamos lembrar
E fatos contábeis aqui, quando eu estou falando, é promover uma alteração de um patrimônio, tá? É a promoção aqui da alteração do patrimônio. São os movimentos que alteram o meu patrimônio. Que é diferente de falar de atos contábeis. Lembra? Os atos contábeis, eles são relevantes aqui, mas não vão alterar o nosso patrimônio, tá? Por exemplo, contratar empregados. Só o fato de contratar não alterou nada. Ou avaliar um cheque, eu só estou avaliando, basicamente só estou olhando para ele e falando, ah, tá, um cheque, muito bem, e aí? Não acontece nada, percebe? Existem esses atos contábeis que não estão mudando nada no nosso patrimônio, tá? Mas a gente vai estudar aqui dentro dos fatos contábeis, que são aqueles que vão alterar o nosso patrimônio, tá? Então, vamos ver alguns grupos, tá bom? Vamos estudar esses grupos a partir de agora, que eu, inclusive, vou abrir aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? Nós vamos encontrar, deixa eu ver aqui, dá para vocês enxergar muito bem, mas eu vou vir um pouquinho mais para cá. Aí. Por quê? Vamos começar com permutativos, também conhecido como qualitativos, tá? Fatos permutativos qualitativos, tá? Ele aqui é somente no aspecto qualitativo, tá? E a gente está olhando aqui, importante já falar agora, que somente são aplicados dentro das contas patrimoniais, tá bom? Então, por exemplo, eu vou trocar um dinheiro por mercadorias, ou seja, o fato de comprar, né? A troca aqui é compra, porque eu estou permutando aqui bens ativos, né? Com passivo exigível, né? Eu preciso pagar isso na hora. Isso aqui sem alterar o patrimônio líquido, tá bom? E geralmente não vai ter aqui contas de resultado, tá bom? Não vai ter alterações. Então, tanto ativo quanto passivo, como ambos, né, ou elementos de uma situação líquida, é que vão estar aqui no nosso momento de troca, tá bom? Então, vamos começar pelos elementos aqui, inclusive, já que estamos no qualitativo, os elementos que são do ativo. Deixa eu ver mais para cá para vocês poderem enxergar aqui com o meu melhor, né? Então, vamos lá, elementos do ativo. Por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria à vista, tá bom? Valor de R$500. Eu vou debitar mercadorias, né, 500, e creditar caixa, 500, tá bom? Isso aumentou a mercadoria e diminuiu caixa. Percebe? Não aumentou nem diminuiu de fato, né? Só zerou aqui, porque eu aumentei o mesmo valor e diminuiu o mesmo valor. É como se eu não tivesse aumentado nem diminuído nada, né? Apesar desse movimento ter acontecido, tá bom? Isso são os elementos aqui ativos. Geralmente acontece com compra à vista, tá bom? Principalmente de ativo. E elementos do passivo, por exemplo, eu tenho uma empresa, a empresa A, ela tem uma dívida com a empresa B, no valor de R$100, tá? Aí vem a empresa B, que é a empresa que eu tô devendo, vai pedir que a A quite para C, né? Então, eu vou lá ver que dentro do nosso razonite, né? Eu tenho a dívida com a B, lá no meu crédito, R$1.000. Eu vou fazer a transferência. Então, da dívida da conta com B, né, que está lá debitado R$1.000, porque eu tenho uma dívida, eu vou transferir ela para dívida com um novo grupo, né, dívida com C. E aí eu vou creditar R$1.000, porque eu já estou, inclusive, pagando, né? Então, eu tenho lá a dívida principal, dívida com B, vai lá para a dívida com C. Pronto, ainda continuo com essa dívida ainda, só que agora não é mais com a B, virou para C. A dívida ainda continua, percebe? Eu não paguei nada aqui. Então, ela está sendo mantida, não houve pagamento, ela permanece lá. Elementos entre passivos, não mudou nada a minha situação líquida. Ótimo, tranquilo. Agora, quando eu vou olhar para elementos do ativo e do passivo, por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria e essa compra aqui vai ser a prazo, tá bom? Eu vou debitar mercadorias no valor de R$1.000, ou seja, isso vai aumentar o meu passivo, tá? E creditar fornecedores, R$1.000, também aumentou o passivo. Aqui não mudou nada, né? Continua aumentando aqui mercadoria, continuo devendo. Pagamento, por exemplo, com outro permutativo. Por exemplo, eu vou debitar fornecedor em 1.000, né? Eu diminui meu passivo aqui. E vou creditar a caixa, ou seja, 1.000 também, o ativo. Diminuiu, né? Então, percebe. Tanto um quanto o outro, eu tive ativo e passivo, mas os dois aumentaram. Não houve modificação nenhuma. Assim também vai acontecer se for, por exemplo, uma diminuição de um passivo, né? Ou uma diminuição de um ativo. Percebe? Os dois diminuíram. Então, não mudou também nada, tá bom? Uma outra opção são os elementos de patrimônio líquido, onde eu tenho que ter um cuidado aqui, uma observação aqui que é especial. Não vai ser aumento do patrimônio líquido, uma permuta entre contas, tá bom? Vamos dar um exemplo mais prático? A sociedade, por exemplo, lá vai ter uma reserva estatutária no valor de R$1.000. Eu vou usar ela, inclusive, para aumentar meu capital social agora. Então, vou fazer um débito de reserva lá estatutária, que já tinha, né, 10.000,
Eu já vou tirar esse valor do lado do meu patrimônio líquido, ele vai diminuir o meu patrimônio líquido. Vou creditar onde? Para onde vai esse dinheiro? Capital social, 10 mil. Não aumentou meu PL, né? Então agora eu entendi, né? Entendi de onde veio e para onde foi, né? Aumentou, diminuiu meu patrimônio líquido? Não. Eu só mudei ele de lugar, tá? Entre duas contas do PL. A reserva estatutária foi para capital social. Então, em tese, não houve nada, tá bom? Então, dentro da razonete, lá a reserva estatutária, ele tem 100 mil, né? Porque eu estou debitando 10 mil. E capital social vai acreditar 10 mil, tá? Esses 10 mil aqui do crédito, lembra? É do nosso lado direito do razonete, tá bom? Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Bom, esses foram os fatos aqui permutativos qualitativos, estamos falando mais de qualidade, né? E esse modificativo quantitativo? Ele vai me falar que vai ser alterado para maior ou para menor o patrimônio líquido, aumentar ou diminuir o meu patrimônio líquido. Aqui começa a ficar interessante, porque a gente vai ver realmente mudanças super interessantes. Vamos lá, ela vai envolver aqui, inclusive, contas de resultado também, tá? Além das patrimoniais. Ela vai aumentar ou diminuir um ativo e passivo. Logicamente, o resultado é modificar aqui a nossa situação líquida. Por exemplo, vamos abrir aqui. A primeira possibilidade é aumentar ativo. Vamos ver que ela vai aumentar a situação líquida, ou seja, aumentar o passivo. E vai diminuir o passivo agora. Aumentou o ativo, diminuiu o passivo. Então, vamos reconhecer, inclusive, aqui receitas, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui mais prático, Kelly? Vamos dar um exemplo. Eu vou receber receita de juros. Coisa boa, juros que vai entrar na minha conta. Alguém deixou de pagar na data certa, vou receber R$700. Isso referente ao meu mês de maio de 2020, tá bom? Então, o que vai acontecer no lançamento? Eu vou debitar bancos conta movimento, ou seja, R$700 entrou no ativo, aumentou o meu ativo. Aí eu vou ter um crédito, porque aumentou minhas receitas também. Veja só, receita de juros também no valor 700. Então, tenho duas contas. A primeira, banco, e a segunda, receita de juros, que é uma conta aqui de receita, é conta de resultado. Por exemplo, ainda tem um outro exemplo que eu vou dar. Uma remissão de ICMS. O que é remissão de ICMS, Kelly? É quando o governo vai desonerar, ou seja, não vai ter necessidade de pagamento. Então, eu vou ter a minha empresa Alfa, um débito de 5 mil, né, de remissão de ICMS, né? Então, ele vai ter débito de ICMS a pagar de 5 mil, que é uma negação, né? Um valor aqui negativo, né? Então, eu vou diminuir meu passivo, inclusive, quando eu olho para isso. Contra a receita aqui operacional tributária, 5 mil, onde eu aumento a minha receita. Ou seja, minha dívida diminuiu, por isso que eu diminui meu passivo também. E aumentou minha receita. Uhul, ganhei aqui 5 mil reais, né? Que bom, tipo um perdão de dívida, né? Então, eu tinha um passivo de ICMS a pagar. O governo desonerou, então não há mais a necessidade de pagar. Eu vou considerar a receita. Olha, sem precisar entregar nenhum ativo, que alegria, não precisei mexer com dinheiro meu, nem com mercadoria, nem com nada. Aí eu vou ter o que? Nos razonetes. Eu vou ter um ICMS a pagar, uma conta, tá? Que ela, inclusive, é debitada. Lembra lá do direito do meu razonete? Mentira, lado esquerdo do razonete, tá bom? ICMS a pagar, lado esquerdo no valor 5 mil. Débito, tá bom? E as receitas, agora sim, crédito do lado direito, tá bom? Às vezes eu dou uma embolida aqui, falta tomar um pouco d'água, eu acabo, infelizmente, trocando aqui o que eu deveria falar, tá bom? Relevem aqui. Vamos lá, diminutivo, ele busca reduzir aqui a situação líquida, tá bom? Então, eu vou aumentar meu patrimônio e diminuir, meu passivo e diminuir o meu ativo, tá bom? Aumentei meu passivo, diminui meu ativo. Veja só, por exemplo, uma apropriação aqui de despesa com salários. Veja, apropriação de 10 mil reais referente a janeiro de 2011, né? E aí, isso é só um lançamento de janeiro de 2011, tá bom? Despesa de salário é um débito no valor de 10 mil, que aumenta minhas despesas, veja só, uma conta aqui de resultado, com crédito de salários a pagar, 10 mil, aumentou meu passivo.
Então, veja só estou provisionando basicamente aqui os salários, né? Não é nem provisionamento isso, né? A gente tem esse costume de falar provisão de salários, mas aqui você vai ver que de fato não vai nem sair dinheiro de caixa. É só um reconhecimento que no próximo mês vai sair essa dívida. Então, veja só, eu tenho despesa de salário e salários a pagar. Despesa de salário, eu tenho um débito de 10 mil e salários a pagar, um crédito de 10 mil. Ambos estão aumentando, tanto a despesa quanto o meu passivo. Uma hora eu vou ter que pagar isso. Um outro exemplo é despesa com energia elétrica, 500 mil, e eu vou pagar ele no próprio mês. Ou seja, eu tenho um débito de despesa com energia de 500 reais. Isso aumentou a minha despesa, chegou a conta, preciso pagar. Aí eu vou e pago imediatamente. Eu vou fazer um crédito de caixa. Vai sair o dinheiro do caixa no valor de 500 reais. Ou seja, vai diminuir meu ativo. Ai, que tristeza, mas tem que pagar a conta, né? Então, lá no nosso rajonete, lá, despesa de salário, eu vou debitar lado esquerdo 500 reais e vou no nosso movimento aqui de conta-resposta à caixa, que vai diminuir, inclusive, meu caixa, creditar 500 reais no lado direito, tá bom? Do razonete. Espero que tenha ficado aqui claro, né? Eu pagar ou eu não pagar, né? Eu receber uma receita, né? Ou pagar uma conta, uma dívida. Por fim, falaremos sobre o fato misto, meu povo. Fato misto, Kelly, sim, é aquele fato permutativo e modificativo ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou alterar ativo e patrimônio líquido. Passivo e patrimônio líquido. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Olha só que loucura. E a gente vai ver duas possibilidades ainda. Uma que a gente vai ver um aumento ativo, onde eu tenho um aumento da situação líquida patrimonial. Vamos pegar um exemplo, o pagamento de uma duplicata no valor de R$1.000 com desconto de R$200. Veja, eu devia 1.000, tem um desconto, ou seja, no final eu só vou pagar R$800, né? Esses 200 aqui que acaba sendo abatido, ele é um ganho de uma receita, veja só, porque eu tinha uma dívida. E eu não posso deixar essa dívida aqui no valor de R$1.000, né? Eu tive, inclusive, um ganho de receita, então eu tenho que ajustar o saldo, veja só. Eu mantenho o meu débito duplicatas a pagar no valor original dele, R$1.000, porque ele sempre queria ali diminuir o meu passivo. Mas, em compensação, eu tenho um crédito de bancos, né? Porque eu tenho que pagar, de fato, uma hora R$800, ou seja, diminuir o ativo. E vou ainda acreditar mais um, né? Porque eu tenho que ajustar para que ele bata R$1.000, lembra? Partidas aqui dobradas, tem que manter o equilíbrio na nossa balança. Então, vamos lá, desconto aqui de financeiros, ou seja, um desconto, que é uma receita, tá? No valor de R$200. Então, os dois créditos, uma de 800 e outro de 200, aqui deu 1.000. Olha, então, esses dois lançamentos aqui de crédito, eles acompanharam aqui o valor, tá? Esses 200 aqui foram receitas, né? Conta de resultado, você já entendeu isso. Como isso fica no nosso razonete, Kelly? A conta duplicadas a pagar, a gente vai ter um débito de R$1.000, né? Aí vemos banco. Banco, eu vou creditar R$800. E desconto aqui financeiro, eu vou também creditar 200, né? R$200. Observe, quando eu tenho duplicados a pagar, ele diminui o passivo. Na hora que eu vou para o banco vai pagar, ele vai diminuir o meu ativo. E o desconto, aumenta a minha receita, né? Aumentou minha conta de resultados. Isso é muito bom. A gente tem o fato permutativo, vamos lembrar, débito duplicatas a pagar, né? Um passivo aqui no valor de 800, um crédito bancos, né? Um ativo aqui no valor de 800. Já o fato modificativo aumentativo, a gente tem débito duplicatas a pagar, né? Um passivo aqui no valor de 200 e um crédito de desconto financeiro, conta de resultado aqui, receita no valor de R$200, tá? E isso aqui são as divisões que eu fiz, né? Ao invés de fazer separadinho, eu fiz tudo de uma vez, né? Duplicata com banco e desconto financeiro, né? Porque senão teria que ficar dividindo. Duplicata com banco, depois duplicata com desconto financeiro. Eu faço de uma vez só, que é esse fato misto que nos ajuda muito na hora de resolver, tá bom? E por fim, a questão do fato misto aqui, que é diminutivo. Diminutivo aqui porque vai diminuir a nossa situação líquida patrimonial. Um exemplo clássico é o pagamento de uma duplicata, né, no valor de R$1.000. Aí não é só esses R$1.000, eu vou ter uma incidência de juros de 10%, ou seja, 10% sobre 100 mil
de 1.000, quer dizer, 10% de R$ 1.000 vai ser R$ 100 aí. Esses R$ 100 já vou falar logo para você de cara, eu já reconheço ele aqui como uma despesa, porque eu tô tirando do meu bolso, eu paguei essa conta, ainda tô pagando com atraso, era para ter pago ontem, tô pagando hoje, então tá vindo uma incidência de juros de 10%, que juros alto, né? Pois é, R$ 1.000, R$ 100 desse 1.000 é bastante coisa, né? 10%. Então, vamos lá, qual que fica o lançamento? Débitos de duplicatas a pagar, que eu tinha, né, duplicatas a pagar, no valor de R$ 1.000. Eu vou debitar a primeira despesa dos juros, né, que vai sair do dinheiro aqui de R$ 100, e depois ainda vou colocar um crédito. Veja só a diferença, né? O único que vai realmente se pegar aqui é o crédito, que são bancos, conta, movimento, tá bom? Enquanto eu reconheci a duplicata e a despesa, ambos são débitos, porque são valores aqui que eu tinha e eles vieram com o tempo. Primeiro, eu só tinha R$ 1.000, depois veio uma despesa. Então, são 2 débitos para somar 1.100. E na hora de pagar, eu não fico parcelando, né? Eu já pago uma vez só, imediatamente já saí do meu banco R$ 1.100, que é o valor certinho, tá bom? Quero ver aqui a chuva de likes de vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Já deixa aqui a chuva de likes. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Nos vemos na próxima aula. Beijos, até mais.